Eu vou começar esse vídeo explicando para vocês de onde veio esse conceito da autoimagem. Então, esse conceito, na verdade, ele já vem há muitos anos sendo falado, mas ele veio mais forte na década de 80, com um médico cirurgião, Maxwell Maltz. Então, ele era um médico cirurgião plástico e as pessoas chegavam ali no consultório dele para fazer ali correções estéticas, melhorar o nariz, talvez as orelhas, o queixo, fazer ali várias correções. E ele começou a perceber que ele fazia cirurgias plásticas, algumas pessoas voltavam super satisfeitas com o resultado, nossa, poxa, ficou muito bom, e outras super insatisfeitas, não, mas você podia mexer mais um pouquinho aqui no meu nariz, não ficou tão bom, você podia mexer um pouquinho mais na minha orelha, mexer um pouquinho mais aqui no meu rosto. Então, algumas pessoas ficavam sim muito bem, mas elas não conseguiam ver. Por mais que ele falasse que o resultado estava satisfatório, que não precisava melhorar mais, que se mexesse mais poderia até dar um desajuste, as pessoas não ficavam convencidas disso. Então ele começou a perceber que algumas pessoas não conseguiam se ver de fato da maneira que eram. Por mais que outras pessoas ao redor falassem, não, tá bonito, tá legal, não precisa, a pessoa não conseguia se ver assim. Então ele encaminhava essas pessoas para o psicólogo para que essas pessoas pudessem passar por uma reprogramação de suas imagens, pudessem conseguir trabalhar esse autoconhecimento, essa reprogramação de crenças e conseguissem se ver de fato bonitas e como elas realmente eram. Então foi daí que começou a ficar muito forte essa questão da autoimagem. E a autoimagem, ela está relacionada ao complexo de inferioridade. A pessoa que tem em si o complexo de inferioridade é porque ela se vê de uma certa maneira que na realidade é só uma fantasia da mente dela. Isso se dá por experiências que essa pessoa viveu há anos atrás. Às vezes essa pessoa fez uma prova, por exemplo, uma prova de matemática. E a pessoa, né, ali quando criança mesmo, a pessoa ela não foi bem naquela prova de matemática naquele dia. Então os coleguinhas viram a nota dela, começaram a rir ali, debochar, ela chega em casa, mostra para os pais aquela nota e os pais falam: "Nossa, como você é burro, tá? Você não é bom em matemática". E aquilo fica o quê? Inserido na autoimagem daquela pessoa. Então ela vai crescendo e ela acredita fielmente, como se ela estivesse realmente hipnotizada, que ela não é boa em matemática. E tudo aquilo que se torna uma crença em sua mente subconsciente, uma verdade em relação a você, você pensa sobre aquilo. Se você pensa, você sente. E os seus sentimentos te levam até o comportamento. Então, se a minha crença me manda ali um comando de que eu penso, nossa, eu não sou boa em matemática, eu vou me sentir incapaz de resolver problemas de matemática e eu vou me comportar assim. Quando chegar na hora da prova, eu não vou conseguir desenvolver. O professor vai estar explicando matemática, eu não vou conseguir entender. Por quê? Porque eu já coloquei na minha cabeça, eu já coloquei na minha mente que eu não sou boa em matemática. E esse cirurgião, ele conta até uma história no livro dele que um menino, aconteceu exatamente isso. Ele tinha isso na autoimagem dele, que ele não era bom em matemática, e um dia, por um acaso, um professor passa ali uma equação no quadro e ele consegue resolver. Só que ele consegue resolver ali de uma maneira mais lógica. E depois ele faz aquela resolução e tá super certo o raciocínio dele. Aí ele, poxa, ele pensa, peraí, mas eu não sou bom em matemática, como que eu consegui resolver e resolvi ainda dessa forma tão eficiente, tão lógica? Porque talvez eu não seja tão ruim assim. Então ele começou a fazer o quê? A questionar aquela crença. E quando você questiona uma crença em relação a você, você começa a perceber que aquilo talvez não seja uma verdade, seja só um retrato que você tirou de você naquele sentido e que você só se vê daquela maneira, está hipnotizado. Então, aí surgem os complexos de inferioridade, o outro é melhor do que eu não sou bom nisso, eu não sou bom naquilo, eu não tenho talento para aquilo, e a pessoa começa a se comportar por toda a vida dessa maneira. Então, se a pessoa ela pensa que ela é inferior às outras pessoas, ela se sente incapaz, ela se sente não merecedora e ela se comporta exatamente assim. Então, é aquela pessoa do tanto faz, tanto fez, então ela não consegue escolher as coisas para ela porque ela se sente incapaz, ela não escolhe aquilo que é melhor para
ela porque ela não se sente merecedora e tudo por quê? Porque ela tem em sua autoimagem o complexo de inferioridade e também por comparação. As pessoas começam a inserir também em si essa autoimagem de inferior porque começam a se comparar com outras pessoas. Então tá vendo que outras pessoas têm resultados em algumas áreas e começa a se comparar, poxa, eu queria tanto falar em público e não consigo, aquela pessoa fala tão bem em público, poxa, eu queria tanto abrir um canal no YouTube, mas eu não consigo falar para uma câmera. Então a pessoa vai comparando ela com uma outra pessoa. Só que o problema é que as pessoas não se comparam apenas em uma coisa, elas começam a generalizar. Eu não sou bom em nada, eu não presto para nada, nada que eu faço dá certo. E é a mesma coisa de você pegar a sua régua e de medir você com a régua do outro. Não vai encaixar. Sabe por que não vai encaixar? Porque as nossas experiências, elas são diferentes. Tem como eu, Bruna, ficar me comparando a uma pessoa que tem, sei lá, 10 anos de YouTube? Eu não posso fazer essa comparação. Seria até penoso para mim, seria assim, uma falta assim de amor próprio comigo mesma, porque eu comecei há meses atrás. Aí eu vou me comparar com uma pessoa que está aqui há 10 anos, número de inscritos, a desenvoltura para falar, a desenvoltura para gravar, enfim, todas as coisas. Claro que não, eu preciso entender que eu estou num processo, que daqui a 10 anos eu também vou estar muito boa. Então, quando a gente se compara, a gente se diminui. Quando a gente se diminui, a gente se sente incapaz. E quando a gente se sente incapaz, a gente acaba não tendo resultados tão bons assim. E eu tenho um talento, mas você tem outro talento. Talvez você esteja pensando assim, nossa, a Bruna tem uma desenvoltura para falar com as câmeras, tal. Começou outro dia e já tem essa desenvoltura toda e tal. Mas, por exemplo, eu não sei cozinhar tão bem assim. Então, talvez você saiba cozinhar muito melhor do que eu. Então, cada um de nós temos talentos. Então, nós não somos nem superiores e nem inferiores a ninguém. Só nós somos pessoas diferentes, com experiências diferentes e com talentos diferentes. E isso, quando você começa a compreender sobre isso, compreender que foram as suas experiências que te geraram esse complexo de inferioridade e também a sua comparação aos resultados de uma outra pessoa está te gerando também o complexo de inferioridade, você começa a fazer o quê? Uma análise contrária. Você começa o quê? Pensar nos talentos que você tem, coisas que realmente você é bom, que você é boa e também ressignificar todas essas memórias lá no passado. E lá atrás, talvez você foi mal numa prova e hoje você se sente uma pessoa burra e não consegue deslanchar na sua vida, não consegue participar de um processo seletivo bem, porque sempre sente aqui que é inferior àquelas outras pessoas que estão participando. Então agora você tem que começar a fazer esse trabalho de ressignificação e de reprogramação. Reprogramar a sua autoimagem, começar a se ver de uma outra maneira, começar a verbalizar sobre você de uma outra maneira. Se hoje você falava, eu não consigo nada, eu não tenho talento para nada, eu sou uma perdedora ou um perdedor, começa a falar, eu sou uma pessoa vitoriosa, tudo que eu faço eu termino, tudo que eu faço muito bem feito. Começa a afirmar sobre você, ainda que não seja de uma maneira diferente, que logo você vai começar a colher os resultados dessa reprogramação e parar de se comparar. Pode olhar para o resultado de uma pessoa e apenas se inspirar. Nossa, que legal, essa pessoa, ela treina, ela se alimenta bem, tem um corpo bem bacana, eu vou me inspirar nessa pessoa, vou começar a treinar também, me alimentar melhor para ter um corpo melhor também, usar o resultado daquela pessoa como forma de te motivar, te inspirar e não te colocar para baixo e não se inferiorizar, se sentir cada vez menor, se sentir cada vez mais ali pequenininho, tá? Então vamos reprogramar esse complexo de inferioridade, porque não existe ninguém melhor do que ninguém, cada um com o seu talento, da sua maneira e no seu tempo. Beijo, compartilhem esse vídeo com outras pessoas, não deixe aqui de curtir o vídeo, de comentar, porque eu amo ler os comentários de vocês. Se inscreva no canal, ative o sininho e me sigam também lá no Instagram, que tem muito ouro ali sendo entregue para vocês todos os dias. Beijo!